Atos 11, 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja. Ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Glória a Deus. Duas cidades muito importantes no início do cristianismo, a cidade de Jerusalém e a cidade de Antioquia. Jerusalém foi o palco ali do ministério do Senhor Jesus. Jerusalém, como nas palavras do apóstolo João, na sua carta, com os nossos olhos vimos o Senhor e as nossas mãos tocaram no Senhor, tocaram no Messias, tocaram no Cristo. Jerusalém teve essa experiência única, essa experiência singular de ter ali o ministério do Cristo, de vê-lo de maneira ressurreta, ver a paixão de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Jerusalém tem uma importância singular porque foi ali naquela igreja, naquela cidade, que no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado e a igreja foi inaugurada em Jerusalém. Antioquia não teve essa mesma oportunidade de ter ali a presença do Cristo, de ver o ministério do Senhor. Mas é em Antioquia que nasce uma igreja que já nasce missionária, uma igreja que já nasce envolvida ali com o ID do Senhor. E foi ali, em Antioquia, que além dos discípulos serem chamados de cristãos pela primeira vez, dali foram enviados os primeiros missionários. A forma como nós conhecemos hoje missões começa ali naquela comunidade, em Antioquia. Qual o cenário deste capítulo que nós vamos meditar nesta manhã? Bom, em primeiro lugar, o versículo 19 nos diz que os que foram dispersos a partir da perseguição. Ou seja, Lucas narra aqui que em Atos capítulo 8 começa uma grande perseguição, uma mudança completamente
na vida daqueles discípulos na cidade de Jerusalém. Uma mudança de vida na igreja primitiva. O primeiro mártir ali, Estevão, ele foi morto e naquele dia os cristãos, muitas pessoas precisaram sair, precisaram ser dispersos, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos. Então, nós vemos que esta igreja, ela se move, ela se movimenta. Jesus já havia dito, ide por todo o mundo, mas a igreja permaneceu em Jerusalém, permaneceu ali e não cumpriu, Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E de uma forma ou de outra, aquela igreja sai, aquela igreja vai pregar o evangelho. Mas aqueles irmãos ainda têm uma barreira. Essa igreja, versículo 19 ainda, eles não anunciam a palavra para todos, mas apenas para aqueles que eram judeus. Ali havia uma barreira naqueles irmãos, ali havia uma barreira naquela igreja que entendia que o Espírito Santo e o anúncio de Cristo era apenas para um grupo seleto. Talvez na cabeça deles, o cristianismo, os discípulos de Cristo seriam apenas um braço dentro do judaísmo. Mas um segundo grupo, versículo 20, que vieram de Chipre e Cirene, eles foram até Antioquia e eles já estavam libertos desse ranço do judaísmo. E eles divulgam e pregam a palavra para todos. Não apenas para os judeus, mas para os gregos ou para os gentios. O versículo 21 nos diz que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com esse grupo ali na cidade de Antioquia. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Havia um entendimento nesse ponto de Atos que o evangelho não era uma exclusividade apenas para os judeus. Isso não virou a chave, não foi do dia para a noite, foi um processo. Porque para nós isso hoje é algo simples, o evangelho não tem essa barreira, todos são bem-vindos, todos podem ser alcançados, basta crer. Mas no início do evangelho, isso foi uma barreira. Alguns entendiam que não, apenas os judeus deveriam ser evangelizados. E é interessante que Jesus já havia explicado isso. Jesus no Ide já havia dito, vão a todos os povos, mas eles ficam em Jerusalém. Jesus já tinha dito, anunciem o evangelho a toda criatura, e mesmo indo, eles ainda são devagar, eles anunciam apenas a quem eles acham que deveria anunciar. Nós como discípulos somos um pouco assim, devagar, né? Pego no tranco, parece que precisa falar a mesma coisa inúmeras vezes, precisa ensinar a mesma coisa inúmeras vezes. Alguém disse que nós, como igreja, somos especialistas em fazer tudo aquilo que Jesus não pediu para fazer. Gastamos tempo com coisas secundárias, com coisas que não contribuem de fato para o avanço do evangelho. E essa igreja aqui, que estava no seu início, ela não é diferente de nós. Em Atos capítulo 1, versículo 6, diante do Cristo ressurreto, diante ali de todas as mensagens, de todos os sinais que o Senhor havia dito, de todo o ensinamento, aqueles discípulos perguntam para o Senhor, mas mestre, será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Sabe aquele momento que Jesus para e fala, onde foi que eu errei com esse povo? Será que eles não entenderam? Jesus diz, não é esse o tempo, não compete a vocês saberem disso. Vão e anunciem o evangelho. Deixem essas coisas secundárias, deixem isso de lado. Priorizem a pregação do evangelho. E, de certa forma, isso acontece. Isso acontece, chegamos aqui no capítulo 11 do livro de Atos e o evangelho está sendo anunciado.
E uma obra maravilhosa, uma obra bela do Senhor estava acontecendo ali nessa grande cidade, cidade de Antioquia. No versículo 22, nos diz que a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E aí então eles enviaram Barnabé. Aquela igreja ainda cheia de barreiras, cheia de pormenores para entender o ide do Senhor, fica sabendo que o evangelho está sendo anunciado aos gentios e envia um representante, nada mais, nada menos do que Barnabé. E ele vai lá para saber o que estava acontecendo. E no versículo 23, Barnabé fica alegre ao ver o que a graça de Deus estava realizando ali. Era bonito de ver aqueles discípulos, uma igreja que estava ali em expansão, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava experimentando de tudo aquilo que em Jerusalém eles já haviam experimentado. Mas era necessário um segundo passo ali em Antioquia. Era necessário exortar aqueles irmãos. Como diz aqui o texto, com firmeza de coração, que aqueles irmãos permanecessem no Senhor. Ou seja, ali em Antioquia era necessário o ensino. Uma igreja que precisava ser doutrinada. Não bastava a igreja crescer e expandir, mas era necessário um segundo passo, um segundo movimento, o ensino daquela comunidade. O primeiro movimento da igreja primitiva foi um grande boom. Cresceu assustadoramente. Atos 2:41, Lucas nos diz que 3.000 pessoas se converteram. 3.000 homens se converteram, provavelmente muito mais pessoas, né? 3.000 homens se converteram no dia da pregação do apóstolo Pedro. Depois, Atos 4:4, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo. E finalmente em Atos 5, versículo 14, uma multidão, já não dava mais para contar, uma multidão de discípulos aderiu à fé dos apóstolos, aderiu à fé em Jesus Cristo. Uma igreja que cresceu muito, mas uma igreja que precisava ser ensinada. E Barnabé percebe isso. Ele vê aquela multidão, ele vê aquela galera lá e diz, o que fazer com todos esses discípulos? E aí então entra em cena o personagem principal aqui para essa comunidade, Saulo de Tarso, versículo 25. Barnabé vai até a cidade de Tarso buscar um homem que tinha essas habilidades, que poderia ser usado para ensinar essa igreja. Saulo, ainda Saulo, né? Depois é Paulo, muda-se o nome. De Atos capítulo 9 até esse momento, em Atos 11, a igreja de Antioquia, mais ou menos 6 a 7 anos haviam se passado. Saulo é aquele que perseguia a igreja de Cristo, que prendia os cristãos, que matava ali os cristãos, aqueles que se opunham, ou que ele achava que se opunham ao seu Deus e ao seu credo. Ele é convertido, ele é chamado ali pela graça do Senhor para ser um missionário, para ser um apóstolo. Ele tenta entrar ali na igreja, mas em primeiro momento Paulo não consegue. E ali ele precisa deixar o cenário, ele volta para Tarso, porque ele havia tido ali essa má recepção da igreja, porque eles tinham medo desse homem que perseguia os crentes, mas ele também recebia a perseguição dos judeus. Então, estrategicamente, Paulo sai de cena durante um período de mais ou menos 6, 7 anos. Mas ele volta aqui nesse momento de uma maneira estratégica. E o que ele vai fazer ali em Antioquia? Ele mais Barnabé, durante um ano, ele vai fazer o Assim Cremos, primeira vez que se tem notícia na história. Ele vai ensinar a Bíblia. Ele vai doutrinar aquelas pessoas que já creram que o Senhor é o Messias, mas agora necessitam do ensino, necessitam do discipulado, necessitam caminhar na sua fé. E é interessante que, versículo 26, esse texto é extremamente... Não foi em Jerusalém que os discípulos, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, mas sim em Antioquia. Eles foram chamados de cristãos.
Isso é importantíssimo para o nosso entendimento do texto. Aquela comunidade foi confundida com Cristo. Aqueles que estavam ali afora viram a transformação. A verdade do Evangelho afetou de tal maneira a vida daqueles homens e daquelas mulheres, porque eles viviam aquilo que eles criam. Não havia essa separação do viver e do crer, não. Ali era notável, era notório que aquela comunidade havia se encontrado com Cristo. O ministério de Paulo foi frutífero e ele ali com Barnabé saturou a igreja com a verdade. Aquela igreja foi doutrinada, aquela igreja revelava o seu Senhor. Eu passo por esse texto e eu digo que esse é o sonho de consumo de todo pastor. Que a igreja seja confundida com Cristo. Que o ensino seja real, seja verdadeiro, a tal ponto que transborde nas nossas atitudes, na nossa fala, nas nossas ações. Ali os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Continuando o texto, Antioquia era essa igreja que estava em crescimento, que estava sendo doutrinada, mas também era uma igreja que tinha sensibilidade com as necessidades. E aqui entra uma figura que nós não temos muitas informações dele, o profeta Ágabo, que veio de Jerusalém. Nós temos poucas informações dele, nós sabemos que ele é um profeta que vem ali da cidade de Jerusalém, e que as suas profecias são difíceis, não tem nada de fácil que esse homem traz. Primeiro aqui é que haveria uma fome em todo o mundo. A igreja precisava vigiar, a igreja precisava se preparar para isso. E no capítulo 21, Paulo se preparando para voltar para Jerusalém, ele diz, olha, você em Jerusalém vai ser preso, vai ser entregue às autoridades, por isso muito cuidado. Somente essas informações. Era um profeta que quando ele abria a boca, os irmãos já esperavam. Olha, lá vem crise. Mas aquela igreja, ela se posiciona. Aquela igreja, ela entende o seu tempo. E diante daquele quadro, a igreja de Antioquia se mobiliza para ajudar os crentes da Judéia. Ou seja, aquela igreja, ela não olha para si mesma, ela está atenta às necessidades de pessoas que aqueles irmãos nem conheciam, a não ser aqueles que faziam a ponte. Jerusalém, Antioquia, Antioquia, Jerusalém. Aquela igreja se mobiliza diante do quadro mundial ali de crise que estava para vir. E o versículo 29 nos diz que, conforme as suas posses, homens e mulheres se mobilizaram para abençoar a vida dos irmãos que estavam bem distantes, que estavam em outra região. E por fim, os 3 primeiros versos de Atos, capítulo 13, para encerrar esse quadro que nós estamos montando aqui da igreja de Antioquia. Essa igreja, meus irmãos, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ela chega num momento especial. Ela chega num momento o máximo que pode acontecer numa igreja. O momento mais abençoador, o momento em que alguns de seus membros são enviados para cumprir a grande comissão. A maior bênção na vida da igreja não tem a ver com a prosperidade dos seus membros ou com alguma situação onde Deus nos abençoa e realiza grandes feitos. Nós louvamos a Deus porque Ele cuida de nós e tem cuidado desta igreja, tem cuidado das nossas vidas de maneira excelente. Mas um momento máximo na vida de uma igreja é quando ela se desvencilha das suas barreiras, dos seus obstáculos, ela é madura o suficiente para orar e para enviar o que há de melhor entre os seus membros, para cumprir o ide, a ordem do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus deixou de último mandamento. Vão a todos os povos, anunciem o Evangelho. Em Antioquia, eles não estão aqui impelidos pela perseguição. Não há perseguição ali, onde os crentes precisam ser separados, eles precisam fugir.
Não há um motivo imperioso ali, pelo contrário. A primeira viagem missionária, que inicia-se aqui, na metade do livro de Atos, ela é uma atitude intencional. Ela é fruto do estudo da palavra. Ela é fruto da oração. Ela é fruto da obediência de uma igreja que não vive para si mesma, mas que deseja cumprir o ID, que deseja cumprir ali as ordens do Senhor. A primeira viagem missionária, fruto da ação do Espírito Santo em sua igreja. Essa é a grande diferença dessas duas igrejas. Em Jerusalém, a obra missionária acontece, eles vão, mas um motivo ali, existe uma causa. Eles precisam sair por conta da perseguição. Em Antioquia, não, aquela igreja amadurece. Aquela igreja entende o seu chamado, o seu propósito. Ela nasce missionária, ela nasce ali da ação de pessoas que entendem que o evangelho é para todas as nações, para todas as categorias de pessoas, se é que existem, né, categorias, é para todos aqueles que creem. E Deus usa essa igreja como um momento máximo na vida e na história de uma igreja, onde pessoas são enviadas dos seus bancos, dos seus ministérios, das suas rotinas diárias, para alcançar as nações. Amém? O que essa igreja tem para ensinar para a primeira IPI de Bauru nesta manhã? O que nós podemos captar de lições aqui? A primeira lição, a lição mais marcante desta igreja, é que a igreja de Antioquia, ela cumpre o ID do Senhor. Hoje falarmos sobre ação missionária e ID em algumas igrejas é algo talvez totalmente estranho, talvez totalmente inadequado, diante de tantas pendências que o povo de Deus tem hoje. E se nós formos olhar para as nossas necessidades, meus irmãos, nós já temos problema até a volta de Cristo. Pastor, para que olhar para as necessidades fora? Para muitas comunidades e muitos crentes, muitas denominações, o ID é algo que precisa ser trabalhado completamente do zero, praticamente. Conferência missionária, então, o que é isso? Onde tem isso? Onde vende isso? Talvez esse tema seja um tanto avesso para uma boa parte dos cristãos, da igreja que tem como objetivo ela mesma. Por isso essa é o grande ensinamento aqui de Antioquia. É uma igreja que olha para fora de si. Após a dispersão e a perseguição ali em Jerusalém, isso é usado de maneira soberana por Deus, para que a igreja de Jerusalém, ela vá além das suas fronteiras, ela saia além dos seus muros. Por quê? O que nós entendemos é que Jerusalém também isso aconteceu. Vão a todos os povos, preguem o evangelho, e a igreja, ela se limita ali à sua região, ao seu próprio povo. Então Deus, de maneira soberana, Ele permite ali uma perseguição, para que aqueles discípulos, eles saiam do marasmo, eles saiam daquela situação que não era, de fato, a ordem do Senhor para o seu povo. Antioquia é fundada não pelos apóstolos, preste atenção nisso. Não são os apóstolos que vão lá, e eles que haviam recebido o comissionamento do próprio Senhor Jesus, eles vão lá para pregar o evangelho, para fundar aquela igreja. Não! São cristãos, crentes comuns, que estão ali, foram, por conta daquela circunstância adversa, foram espalhados e saíram pelo caminho. O que eles estavam fazendo? Pregando o evangelho. Crentes comuns, como cada um de nós, que diante daquela situação adversa, estavam pregando o evangelho. Meus irmãos, a tarefa do ID ainda continua inacabada.
A tarefa de anunciar o evangelho ainda continua. E nós só podemos fazer isso, em primeiro lugar, porque o Senhor nos mandou fazer isso. E em segundo lugar, porque é Ele de maneira soberana que gerencia todo esse processo. Nós só podemos pregar o evangelho porque não somos nós que convertemos as pessoas. Não é a nossa pregação ou o nosso testemunho ou alguma coisa dentro de nós que faz isso. Pelo contrário, Deus é soberano sobre as nações. O que mais me impactou nessa conferência foi o seguinte: há mais de 20 anos eu venho ouvindo que no mundo muçulmano, pessoas têm tido experiências com o Senhor Jesus através de sonhos. Mais de 20 anos eu vejo os boletins missionários, ouço aqueles boletins onde o nome não pode aparecer, onde a cidade não pode aparecer, mas dizem, olha, Deus está se revelando a pessoas através de sonhos. Depois de 20 anos eu pude ver com os meus próprios olhos este casal dizendo, olha, eu sonhei. O Senhor Jesus veio até mim em sonhos. Nós só fazemos missões porque o governo de Deus está sobre as nações não alcançadas, sobre as ditaduras, sobre aqueles que nunca ouviram falar, nunca leram João 3,16. Deus é soberano sobre esses povos. Deus é soberano. O testemunho do nosso irmão entrou numa livraria e alguém colocou a mão no seu ombro, começou a orar, ele se assustou, ele não entendeu nada, a pessoa cumpriu ali a sua missão para orar, e ali desse encontro meio atrapalhado, o Senhor Jesus usou esse momento para salvar a vida daquele que buscava o Senhor de uma maneira contrária ao evangelho, de uma forma não efetiva. A igreja de Antioquia nos ensina isso. Em segundo lugar, essa igreja também nos ensina que para o povo de Deus não pode haver barreiras raciais, não pode haver barreiras culturais. Aquela mentalidade retrógrada, atrasada de Jerusalém, em Antioquia ela é consertada. Mas, como eu disse, não viram a chave e demorou muito tempo o judaísmo sair de dentro do cristianismo. E uma figura emblemática para isso é o apóstolo Pedro. Em Atos 10 ele tem uma experiência, Deus fala com ele, desce um lençol com os animais impuros, você se lembra do texto? Mata e come, era Deus falando. E o servo, onde já se viu um servo falar não para o seu senhor? Ele falou, não, Senhor, imagina, nunca vou fazer isso. Vai, Pedro, mata e coma, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E ali, sem entender o que havia acontecido, chegam pessoas chamando o apóstolo Pedro para ir na casa de Cornélio. E a entrada na casa de Pedro e Cornélio é a mais atrapalhada possível. Pedro entra na casa dele e diz, olha, imagina você entrar na casa de uma pessoa para evangelizar e dizer assim, olha, eu estou aqui, mas eu nem sei por que eu estou aqui. Porque vocês são gentios, eu sou judeu. O que vocês querem de mim? Aí eles foram explicando, o Espírito Santo foi derramado, um novo Pentecostes acontece ali. Eu imagino a cara do Pedrão, como é que ele ficou? Uau, o que é isso? Então, Deus proporciona esta bênção para os não-judeus. Para nós hoje isso é simples, é claro. Mas aquela geração precisou romper essa barreira. A pergunta nessa manhã, para você e para mim, quais são as nossas barreiras hoje? Talvez não tenhamos barreiras culturais, talvez não tenhamos barreiras raciais, mas temos barreiras dentro do nosso coração. Sobre cumprir o ID, sobre essa atitude básica da igreja de Cristo. Qual é a barreira do seu coração? Talvez você pense assim, não, isso daí é o pessoal que, super crentes, aqueles que o anjo desceu e falou, meu filho, vai anunciar o evangelho. Não.
Quais são as nossas barreiras? Ah, mas pastor, temos tantas necessidades aqui próximo de nós, por que nós vamos nos incomodar com aqueles que estão lá do outro lado do oceano, em outro continente? Talvez sejam barreiras de visão, barreiras de valores. Talvez não foi construído no seu coração uma visão saudável sobre o Evangelho e sobre a função do povo de Deus. Com certeza hoje ainda existem barreiras. A versão daqueles que falam, não, pastor, pode contar comigo para tudo, mas esse negócio de pregar o Evangelho, eis-me aqui, envia meu irmão. Não, isso daí não é para mim. Essas barreiras precisam cair, seja além da rua, seja além do mar. O Senhor chama cada um de nós, do nosso jeito, como Pedro. Primeira experiência dele meio atrapalhada ali com Cornélio, mas o poder não era de Pedro, o poder era do Evangelho, da graça do Senhor Jesus, que chama homens e mulheres para a salvação em Cristo Jesus. Antioquia também é um exemplo de igreja que compartilha. Diante das necessidades, ela oferta. É até contrário, né, o que nós pensamos. Diante da necessidade, vamos estocar. Vai acabar tal produto, todo mundo vai para o mercado, vamos estocar. Mas é uma igreja que ela tem uma visão além das suas necessidades, ela confia em Deus. A fé em Cristo levou aquela comunidade a contribuir. Nós vemos que a generosidade não é a causa da salvação, mas a sua consequência. Nós não somos salvos porque fazemos inúmeras obras, maravilhosas obras, mas elas são a consequência de uma fé equilibrada, de uma fé correta, de um coração doutrinado, daquele que entende a sua função no mundo. Nós estamos numa contagem regressiva para uma viagem para a Tanzânia. Louvado seja Deus por esses corações. Poderiam ir, sei lá, numa praia paradisíaca, né? Iam para ir para outros lugares. Mas a generosidade e isso que Deus tem feito no coração desta igreja tem levado pessoas a irem lá, a visitarem um missionário, visitarem ali as comunidades, e com certeza será uma experiência tremenda de compartilhar tudo aquilo que Deus nos tem dado. Esta igreja vive um momento maravilhoso, um momento abençoador, um momento abençoado. Minha oração é que por mais 100 e tantos anos isso continue, mas que o nosso foco seja sempre as necessidades do reino, as prioridades do reino, as prioridades de Cristo para a sua igreja. Eu desejo a esses irmãos que tenham uma excelente viagem, a nossa oração, o nosso coração batendo forte juntos com isso que Deus está fazendo nas nossas vidas, na vida dessa igreja. E por último, olhando para esse último momento aqui do texto dessa meditação, Atos 13, 1, 2 e 3. A igreja de Antioquia é uma igreja que envia. Aquela igreja está em oração, adorando, jejuando. Estão buscando a face do Senhor. Aquela igreja ela é feita de mestres, profetas. A liderança está ali em oração. E então o Espírito Santo se pronuncia. Que coisa maravilhosa, quando a igreja ouve a voz do seu Deus. E ali Deus poderia falar qualquer coisa para aquela geração. Deus poderia tratar no coração daqueles homens sobre qualquer assunto. Mas o Espírito Santo se pronuncia para aquela liderança, para aqueles homens. É hora de partir. Separem para mim, ainda Saulo, né? Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado, versículo 2. Que maravilha, meus irmãos, quando a igreja ela ouve a voz do seu Senhor. Quando ela não ouve a sua própria voz, ou os gritos de tantas necessidades que o mundo tenta empurrar aí dentro do nosso coração. Mas quando ela ouve a voz do Senhor,
Eu gostaria de fazer um link aqui, Atos 13, 1-3, com Isaías capítulo 6. Você se lembra do chamado do profeta? E ali ele teve uma visão, viu o Senhor num alto sublime trono, o coração do profeta tremeu. Ai de mim, sou pecador. O Senhor proporciona um anjo, uma brasa viva do altar, toca nos lábios dele e purifica aquele homem. E aí então vem o chamado do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo, Santo, Santo. Quem pode suportar a presença desse Deus? Quem pode dizer não ao chamado do Senhor? E aquele profeta ouve: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diante desse chamado, que o profeta quase morreu ali na presença de Deus. O que falar diante desse Deus Todo-Poderoso que nos chama? Será que nós teríamos outra palavra a não ser: eis-me aqui, envia-me a mim? Tanto Isaías como a igreja de Antioquia tem essa experiência maravilhosa de ouvir o mais profundo desejo do coração de Deus. E se nós nos aplicarmos hoje à oração, à adoração e perguntarmos ao Senhor, eu creio que a resposta vai ser a mesma. Vai ser a mesma que essa igreja e que o profeta desfrutaram. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Diante do chamado do Deus Todo-Poderoso, diante do chamado do Rei dos Reis, diante do chamado do Deus Santo, do Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, a nossa resposta só pode ser uma: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Que nessa manhã essa seja a sua resposta, a minha resposta. Que esta seja de coração a resposta a tão grande salvação, como obediência a tantas gerações que já se lançaram nessa aventura de levar o Evangelho além das suas terras, das suas fronteiras, aqueles que perderam a sua vida por amor a Jesus Cristo, aqueles que trouxeram o Evangelho para o nosso país, aqueles que um dia bateram palma, foram lá na nossa casa, explicaram o plano de salvação, oraram e tornaram o Evangelho disponível. E a nossa resposta seja sim para o Senhor. Seja levar o Cristo na nossa escola, no nosso trabalho, como pessoas comuns, como homens e mulheres que saíram ali, como eles que saíram de Jerusalém por conta da perseguição e iam pregando, iam falando de Cristo, diante do conhecimento que eles tinham. Que se nós formos esperarmos alguma revelação ou alguma formação para nós anunciarmos a Jesus Cristo, não, esse não é o propósito. Eu e você podemos fazer isso. E fazemos isso em obediência. E fazemos isso porque é Deus quem chama homens e mulheres à salvação. Louvamos a Deus pela sua palavra. Amém.